Agora eu vou entrar uma outra matéria, tá? Que eu preciso que vocês saibam dessa matéria para eu poder começar a nova matéria, tá? Então, eu estou começando a introduzir várias palavras novas para vocês aprenderem as próximas matérias. Então, vamos primeiro falar do estado físico da água. Você já deve ter visto muitos anos atrás, em ciências, que a água ela está em estado sólido, líquido e gasoso. O que a gente tem no estado sólido? A gente tem o gelo, as geleiras, a neve e líquido. A gente tem os rios, os lagos, o mar, o oceano. Gasoso, a gente tem as nuvens, o vapor de água, né? A gente viu da água, a gente viu o ciclo da água, né? Acho que o ciclo da água no sexto ano. E eu acho que fui eu que dei aula no sexto ano para vocês. Eu que dei aula para vocês sobre o ciclo da água no sexto ano. Alguém ia falar alguma coisa. Então, a gente viu a água, o ciclo da água, os estados físicos da água, só que a gente tem que pensar que toda matéria tem estado sólido, líquido e gasoso. Aí você começa a parar para pensar, oh, sério, o ferro tem sólido? O ferro que é sólido tem estado gasoso? O ferro derrete a ponto de virar gás? Sim. Alguém está com o microfone ligado. Desliga para mim, por favor. Ei, Laura, ei, Lavínia, não vi vocês chegando. Deixa eu falar. Se vocês perderam alguma parte, eu tô gravando e depois eu mando pra vocês, tá? Então você para e pensa assim, gente, o ferro ele pode virar um gás? Pode. É raro? É raro e impossível na nossa temperatura que a gente vive. O ferro, ele vai virar gás em uma temperatura assim altíssima, tá? Por exemplo, o ferro no núcleo da Terra, ele está em forma líquida. E lá está não sei quantos 1000 graus, muito mais de 1000 graus no núcleo da Terra. E em forma líquida. Imagina quanto de temperatura tem que chegar para o ferro virar sólido. Virar sólido não, virar um gás. Muito alta a temperatura. Então acaba que é difícil chegar numa temperatura tão alta a ponto de virar um gás. Aí você fala assim, nossa, o oxigênio, então ele pode virar sólido? Pode. Só que a temperatura tem que ser muito baixa, muito negativa, para ele virar um gás. Assim, nossa, que loucura. Então, toda matéria, ela possui as fases sólida, líquida e gasosa. Ok? Então, se parar para pensar nisso, né? A gente, por exemplo, o ouro. O ouro, para ele poder fazer um anel de ouro, ele é derretido, ou seja, ele vira líquido para ele poder, né, dar a forma dele na forma líquida. Aí ele endurece, ele volta para a temperatura ambiente, que é a temperatura que a gente está, ele fica sólido de novo. Então, para eu poder derreter ele de novo, tem que colocar uma temperatura assim altíssima para ele virar líquido, ok? E como que chama a passagem do sólido para o líquido? Alguém sabe? Vamos lá, vamos aprender. Então, o líquido, desculpa, o sólido, quando ele se transforma em líquido, como por exemplo o ouro se transforma em líquido, após que coloca uma temperatura muito alta, para ele poder virar aí, dar forma no anel, depois ele volta a virar sólido, né? Então, quando a gente derrete o ouro, ou derrete qualquer outro metal, ou o gelo vira água, a gente tem um processo de fusão. Então, um processo de fusão. O líquido, se ele vira gás, ele tem um processo aí de vaporização. Virar vapor, vaporização.
Só que a gente tem 3 tipos de vaporização, que é a ebulição, evaporação e a calefação. Depois eu vou falar sobre elas, tá? E quando um sólido, quando um gasoso vira líquido? A fase gasosa vira líquido. Tem um nome, a gente chama de liquefação ou também de condensação. Então, quando a nuvem vira água e chove, está passando pelo processo de condensação, tá? Ou liquefação. E quando a água ela vira um gelo, se eu coloco a água no congelador e ela vira um gelo, o processo é de solidificação. Ou do anel de ouro, né, que eu derreti, dei a forma lá, e ele vai voltar à temperatura ambiente, vai solidificar, né, voltando a ser sólido. E isso é o processo de solidificação. E se por acaso algum material ele vai do gelo ao vapor instantaneamente, nossa, será que isso é possível? Calma que eu vou dar exemplos que é assim. Então, se um gelo vira vapor instantaneamente, o processo é sublimação. Ou se o vapor ele vira gelo instantaneamente, sem passar pela fase líquida, também pode ser chamado de sublimação. Então, se o gelo vira vapor, sem passar pela forma líquida instantaneamente, ou se o vapor vira gelo, sem passar pela fase líquida instantaneamente, é chamado de sublimação. Algumas pessoas usam o termo ressublimação, né? Mas geralmente se usa sublimação para os dois. Quando que isso acontece? Como, por exemplo, o vapor de água, quando, em vez de chover, cai neve. Então, em vez de sair gotas, né, vira neve. Ou cai o granizo. Você já deve ter visto chuva de granizo, que é aquelas pedras de gelo, né? Então, aquilo ali é o quê? O vapor de água se transformando em gelo, sem passar por forma líquida. Né? Então, isso é sublimação. Ou se eu pego um gelo e coloco no fogo, tipo na fogueira, na churrasqueira, e faz e vira, né, um vapor na mesma hora. Se eu pego uma gota uma gota de água, não. Pego um gelo pequenininho e coloco no fogo do fogão, na boca do fogão. Coloca um gelo ali pequenininho, ele vai vira vapor instantaneamente. Lavínia, mas por que isso acontece? É porque a temperatura, ela faz uma diferença tão grande. Então vamos supor, a temperatura para a água ser gelo é 0 graus. Então, antes de 0 graus, né? Ou seja, temperaturas negativas, -1, 0, -1, -2, -3, -4, eu tenho aí gelo. -200 graus, né? Gelo. -50 graus, gelo. Ok? Então, tudo abaixo de 0 é gelo, ou neve, ou qualquer outra forma aí da água de forma aí sólida. Se eu tenho a água de 1 grau até 99 graus, ela está em forma líquida. A partir de 99, ou seja, 100 graus Celsius, já vira vapor. A água vira vapor. Ok? Então, eu tenho aí que a água vira vapor a 100 graus Celsius. 200 graus Celsius, vapor. 300 graus Celsius, vapor. 1000 graus Celsius, vapor. Por que que ocorre a sublimação? Não passa pela fase líquida, né? Vamos supor que eu pegue um gelo e coloco ele numa temperatura de 500 graus Celsius. Do nada. Não tem nem
a temperatura eleva tanto que não dá tempo de passar por forma líquida. Vamos supor que eu tenho um forno desses industriais, tipo assim, numa potência altíssima, aí 200 graus Celsius, um forno industrial. Eu pego um gelo pequenininho, jogo ele no forno. Você acha que ele vai subindo aos pouquinhos a temperatura? Não, ele vai subir assim, instantaneamente. Ele vai aí para, sei lá, 400 graus Celsius, 500 graus Celsius na mesma hora. Por isso que não dá tempo de passar pela fase líquida. A mesma coisa acontece quando o gás ele está numa temperatura muito negativa. Vamos supor que ele está aí a uma temperatura de menos 40 graus. Porque lá na atmosfera é possível estar numa temperatura muito baixa, né? Principalmente se estiver no inverno ou no lugar que é muito frio. Como, por exemplo, Polo Norte, na Antártida, que é o Polo Sul, né? Então, se eu tenho aí, ou, por exemplo, sei lá, na Europa, no inverno, nos Estados Unidos, no inverno, no Canadá, no inverno, né? Na Argentina, no inverno. Então, se eu tô aí com uma temperatura, né, na atmosfera muito negativa, o vapor de água, ele vai virar o quê? Ele pode virar gelo instantaneamente, porque a temperatura está muito baixa. Ele não dá tempo de ir para a fase líquida, onde acaba, né, fazendo granito, nevando, por aí vai. Ok? Lavínia, respondido? Manda um sim ou não, caso tenha respondido ou não. Ok? Então, deixa eu ver. Sim, respondido. Ótimo. E a gente tem a vaporização, que a gente tem 3 processos aí de passagem da forma líquida para o gasoso, que é ebulição, evaporação e calefação. Vamos falar sobre ela então. A evaporação é aquela que acontece de forma natural. Eu pegar uma roupa molhada e colocar no varal, certo? Minha roupa está molhada, eu vou pôr no varal e ela vai, né, evaporar, aquela água evapora de forma naturalmente, através do sol, aquilo demora um tempo para a água evaporar, né? Porque a água da roupa, que eu coloco a roupa no varal, ela evapora, ela não some do nada, né? Ela evapora. Então é algo que acontece de forma lenta, como por exemplo a roupa no varal. Isso é evaporação, tá? E ebulição? Ebulição é quando eu aqueço de propósito e aquilo é bem rápido. Como, por exemplo, eu vou fazer um café, né? Eu vou colocar água para ferver no fogo. Então, eu pego um pouco de água, ponho para ferver. Aí, quando começa a dar aquelas borbolhas, você vê um vapor de água subindo. Se colocar a mão em cima da panela, vai vir um monte de vapor de água na sua mão, quente, né? Então, aquilo ali é o quê? A ebulição. Quando eu esquento aquele sistema e coloco uma energia muito alta e de propósito, né? Um calor muito alto e esse líquido evapora, ok? Se deixar aquela água evaporando, esquecer dela, foi fazer café e esquecer dela, de repente a água some, né? Porque ela evaporou inteira. Perigoso depois queimar a panela e tal, tá? Então, um exemplo de ebulição é a água no fogão fervendo, né? Então, definição de ebulição. Ela se dá quando aquecemos o sistema. É uma passagem do líquido para o vapor de forma bem rápida, mais rápida e bem perceptível. Eu consigo ver o vapor. A, a roupa no varal, eu consigo ver a água evaporando? Eu consigo ver o vapor saindo da roupa? Não. Mas a ebulição eu vejo o vapor saindo, né? E o que acontece? A agitação e a formação de bolhas. Então, quando eu ponho água para ferver, dá bolha, né? Então, ela agita a água. Isso é ebulição, tá? Exemplo, água no fogão fervendo. Determinada temperatura que é específica para cada substância pura que se pode variar de acordo com a pressão atmosférica local. Calma, essa frase está bem confusa. O que acontece?
A ebulição, ela ocorre, como também a evaporação, qualquer outra coisa, numa temperatura específica para cada substância. Por exemplo, a água, ela evapora a 100 graus Celsius, certo? Será que é isso sempre? Não. Calma que eu vou explicar isso depois. E vamos supor, o álcool. O álcool, ele evapora a 70, 80, alguma coisa, eu não me lembro ao certo. Vamos supor que é 80 graus Celsius. Então, não sei ao certo, mas vamos chutar 80 graus. E o álcool, ele evapora a 80 graus Celsius. Acho que é muito menos que 80, vou ser bem sincero. Mas eu vou jogar 80. Uma outra substância, ela vai evaporar com menos temperatura ou mais temperatura. Então, cada substância tem sua temperatura que ela evapora, ok? E o que acontece a questão que eu falei que a água nem sempre evapora 100 graus Celsius? Pessoal, se vocês fizeram o teste, se vocês tiverem, que eu acho que vocês não vão ter em casa, mas em laboratório a gente consegue fazer isso, um termômetro específico para quando aquece, se eu jogar um termômetro desse que a gente usa para temperatura do corpo, que a gente põe debaixo do braço, no fogão, ele vai estourar e vai quebrar. Né? Mas vamos supor que eu tenho um termômetro específico que ele aguenta essas temperaturas mais altas. Se eu pegar aqui, ferver a água e e medir a temperatura da água fervendo aqui onde a gente mora, ela não vai evaporar 100 graus. Ela vai evaporar um pouco menos. 90 e pouquinhos graus. Aí você pergunta, por que, Laucério? Por que ela não evapora a 100 graus Celsius? Se a gente aprende que ela evapora a 100 graus Celsius. Porque depende da pressão atmosférica. Pressão atmosférica é a matéria da próxima aula, tá? Nós estamos numa determinada pressão. No mar, ou seja, na praia, né, nível do mar que a gente chama, está a temperatura de 1, que a gente chama. 1 atm. Temperatura não, desculpa, pressão. A gente está na pressão de 1 atm. Aqui a nossa pressão é um pouco maior. Lá na praia, se eu medir a temperatura da água fervendo, vai dar exatamente 100 graus Celsius. Aqui, como a gente está um pouco acima, numa pressão um pouco maior, a água evapora um pouco menos. Se eu estou no pico do Everest, a água evapora muito, não é muito mais rápido, porque acaba que não é mais rápido, mas a temperatura é muito menor para ela evaporar. Então, no Everest, que é o pico mais alto da Terra, a água evapora por volta de 70 graus Celsius. Então, isso depende aí da pressão, que é a próxima aula que eu vou explicar, ok? E o que é a calefação? A calefação é um tipo de evaporação bem mais rápida que a ebulição. É a passagem abrupta para o estado de vapor. É quando eu pego uma gotinha d'água e coloco na boca do fogão. Ela faz aqui, evapora na mesma hora. Isso é calefação. É a passagem abrupta para o estado de vapor que ocorre quando o líquido se aproxima de uma superfície muito quente. Exemplos: pingos de água que caem no ferro de passar. Então, o ferro tá ligado, né? Tô aqui com ferro. Eu jogo uma gotinha d'água, ou na panela muito quente, né? Que eu jogo uma gotinha d'água, ela evapora na mesma hora. Vemos as gotas aí pulando, entre aspas, e passando rapidamente para o estado de vapor, ok? Então, a gente viu hoje a questão dos átomos, a diferença de química, física e biologia, né? Os átomos, a gente viu, né, as teorias atômicas, a gente viu Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Caso alguém chegou atrasado, eu vou jogar os vídeos depois, porque isso que vai dar mais de um. Temos aí os estados físicos da água, que a gente viu fusão, vaporização, liquefação, solidificação e sublimação, né? E os tipos aí de vaporização: evaporação, ebulição e calefação.
Beleza? Deixa eu encerrar aqui a gravação.